Vamos ver lá no livro de Romanos 5, esperando um pouco extenso, mas o livro de Romanos 5, do verso 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, quem nos faz com Deus. Todos acharam? Amém. Justificados, pois, mediante a fé, quem nos faz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que lhes foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu amor infinito que tiveste para conosco. Nós te agradecemos porque hoje estamos aqui na tua casa para adorar-te e cultuar-te a teu nome, e estudar a tua palavra e entender o que o teu Espírito tem a dizer às nossas vidas. Ser conosco, Senhor, usa-nos como instrumento teu para honrar e glorificar o teu santo nome, agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Todos nós entendemos que o ser humano é um ser complexo. Desde o início da criação, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Nós somos, para a criação, a obra-prima que Deus assim fez. E Ele fez a sua imagem e semelhança. Mas só que desde os tempos mais distantes, desde a Gênesis, este homem vem a cada dia, a cada ação, se distanciar do propósito para a qual foi criado. E entendemos que com isso, ao distanciar-se a criatura do seu Criador, o seu fim não seria um fim de sucesso. Porque aí nós entendemos que quando o filho está sem seu pai, ele não tem condições de sobreviver diante das agruras da vida. Ele tem que ter sempre um referencial, alguém que seja um norte, uma direção, para que assim ele possa seguir o seu aprendizado. Assim nós o somos. Nós o somos e Deus o é para nós, como o Pai, o Criador. E este homem, a cada dia distanciando de Deus, o que nós podemos observar no nosso dia a dia, nos noticiários, é: matou, roubou, fez coisas que cada dia mais o afasta do Criador. Os seus atos e suas ações têm mostrado
que ele não tem tido a imagem e semelhança de Deus. Note, irmão, que quando a gente é criado, Deus nos criou com um propósito de sermos imagem e semelhança, estar na sua vida natural e na sua vida moral. E nós sabemos muito bem, desde o Gênesis, que quando este homem, criado por Deus, com o propósito de servir para o louvor da sua glória, sendo ele a obra-prima, este homem tem feito as coisas que a Deus muito desagrada. E uma delas, a qual deu início a toda a sua decaída, foi simples fatos de desobedecer. E desobedecendo, fez com que ele se afastasse de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Gênesis 6, capítulo 1, versículo 26. Nos trará a memória daquilo que nós somos e para nos refletirmos sobre onde nós queremos chegar e como nós devemos chegar para este Deus. 1:26 também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Daí então, desde a criação até os tempos que nós estamos, anjos, profetas, reis vieram trazer a mensagem de resgate desse homem, de retorno. Ora, uma vez distanciando-se do propósito, Deus desde o início já planejou o seu retorno. E anjos, profetas, reis foram mensageiros dessas palavras de retorno. Mas mesmo assim, anjos, profetas e reis não foram suficientes para que esse homem entendesse o propósito, o amor de Deus para com ele. Depois de ter enviado esses mensageiros como emissários de sua palavra, e sendo eles portadores de uma tão importante mensagem, os homens assim não o aceitaram, não entenderam o propósito. Havia algo mais sublime, algo mais íntimo, e quem só sente essa intimidade é aquele que teve justamente o cuidado e teve o amor de criar. E aí o próprio Deus assume a forma de carne, e aí se torna carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Nosso próprio Deus, ele veio em forma de carne, se humilhou, e trouxe justamente a mensagem para a qual e por que nós estamos hoje aqui neste local em adoração. Não havia nação dos homens, ou não há nas nações dos homens, mesmo que seja muito boa ou má, não há nada que ele possa fazer para que ele possa ser justificado.
O texto da palavra nos diz bem, lembra bem, não há um justo nem sequer um. Nós não somos justos pelas nossas ações. Mas que eu, ou algum líder eclesiástico se torne santo, se torne tão limpo, esse homem, ele não pode justificar-se diante de Deus. Porque como consequência do pecado, consequência de uma vida totalmente distanciada de Deus, este homem não encontra nenhum ponto de retorno que não seja através do próprio Deus. Começa com ele e termina com ele. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. Há um propósito muito maior. Há algo muito maior. Há algo muito importante em tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos. O texto nos exorta bem os benefícios da justiça. E ele nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, só Jesus agora pode justificar-nos, e só por meio da fé. Não há ação, irmãos, não há obra que nós possamos eventualmente fazer para que nós possamos ser justificados. Mas é por meio da fé que temos paz com Deus. O texto verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda nos éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, e poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Gosto muito de uma frase, inclusive essa frase estive refletindo um pouco sobre ela, que é justamente fazer valer a pena. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar nessa frase: faça valer a pena. E aí a gente pode entender da seguinte forma: fazer valer a pena porque você tem que valer aquilo que a outra pessoa fez, e fazer valer a pena porque alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer para que você pudesse hoje estar aqui sentado e pudesse estar aqui ouvindo da palavra de Deus. Alguém se sacrificou nesse momento. Você não estaria aqui se este alguém não pudesse dar a vida para que você pudesse ter vida e tê-la em abundância. E Jesus Cristo foi justamente este ser que na cruz do Calvário entregou-nos para que você pudesse estar hoje aqui. E fazer valer a pena, nós entendemos do que o texto nos fala, é que justamente tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu e agonizou na cruz, tem um preço, foi pagado por um preço muito alto. Fazer valer a pena é entender que eu não posso me calar, eu não posso ficar quieto, sentado. Fazer valer a pena, entendo eu, que é justamente entender o que Cristo fez por nós. Uma certa vez eu estava assistindo um filme que eu nem gosto muito de filme de guerra, né? Porque só traz mensagem de morte, só traz mensagem de desgraça, né? E coisas assim muito desumanas. Mas de tudo ele nos traz uma visão do que nós somos diante da sociedade e o que nós somos diante do dia a dia. E justamente nesse filme, havia uma missão para uma equipe
resgatar um certo soldado. Eu gostaria que cada irmão agora pudesse se sentir justamente na vida desse soldado. E era uma equipe constituída por soldados também que tinham diversas profissões, ocupações no seu dia a dia. Uns eram professor, outros comerciantes, cada um tinha uma profissão. E esses 8 soldados decidiram, tinham a missão de resgatar esse outro soldado que estava no canto longínquo para transportá-lo até um outro ponto. E deram sua vida em proteção a este soldado. Deram sua vida. É interessante como nós, seres humanos, podemos ter as expressões que Deus teve em nós. Ele nos reporta justamente a semelhança de Deus, a semelhança do seu ato de amor. Quando nós temos comportamentos idênticos a esse, e dar a vida por alguém que nós nunca vimos, e dar a vida por alguém que nós nunca iríamos talvez conhecer. Foi o que Deus fez por nós, e foi justamente o que esses soldados fizeram. Deus tinha um plano para cada um de nós, e tinha um plano para aquela equipe daquela missão que iria resgatar o soldado. E no final, ele chega até ao seu ponto, um ponto seguro, e aí todos os soldados que iriam resgatá-lo, perderam sua vida. E o rapaz perguntou para o último soldado, que era o comandante daquele batalhão: por quê? Por que eu? Porque eu sou merecedor de que você entregue a sua vida por mim? Porque eu? Quem sou eu? Eu não sou filho de um general, eu não sou filho, eu não tenho nenhuma referência para que vocês possam aí entregar-se a sua vida ao meu favor. Essa mesma mensagem nos faz reportar a cada um de nós, sobretudo que nós, eventualmente, temos a missão como igreja de pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. Nossa comunidade está lá, nós aqui. E quando a gente passa para refletir sobre o fazer valer a pena, e Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, nos pesa o coração. Nos pesa o coração ao ponto de entender, enquanto eu estou aqui, muitos podem estar lá e perder as suas vidas, e vidas preciosas para Deus. Quando eu deparo uma situação dessas, embaixadores, porque também sou embaixador, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, e nossa responsabilidade, eu digo sempre aos irmãos, não deixe que instituições dentro da igreja, que são consideradas como células, morrer. Porque no dia que uma célula morre, ela se forma um câncer, e este câncer pode levar à morte. As igrejas batistas são assim. Nós somos assim. Porque entendemos que jovens, mesmo mais pequenos ali, quando recita textos aqui, às vezes a gente sabe que decora, mas o ato de decorar, de ler, vai trazer o aprendizado. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer, você desviará dele. É importante que nós acreditemos nessas instituições, porque, irmãos, o mundo lá fora é muito cruel, e nós sabemos disso. É o pior, que nós sabemos disso. E o que é que nós estamos fazendo valer a pena? Deus entregou a sua vida por nós. E o que nós estamos entregando? Talvez daqui a uns tempos eu não mais exista,
Todos que estão aqui, né? Cabelos brancos, né? Já estamos careca, perdendo a nossa vitalidade de jovem, mas já fomos como esses jovens, mas hoje nós estamos aqui e o tempo passou para nós. O tempo já não é mais o nosso amigo. Se eu já vivi 48 anos, completo em outubro 49, já vivi. Quanto tempo mais tem? 10 anos? 15? Não sei. Deus sabe. Quanto tempo tem você? Quanto tempo de vida tem você? Eu vos pergunto, o que é que nós estamos fazendo para valer a pena? A nossa felicidade, sim. Deus nos criou para ser felizes. A proposta que Deus fez para o ser humano é que ele seja feliz, que ele ame a vida, que ele viva a sua vida, que ele faça valer a pena. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Não faça isso em vão. Não faça mais ele agonizar as dores dos pregos em suas mãos, dos pregos em seus pés, da ponta da lança ao seu coração, da sede, da febre. Porque quem já estudou sabe quão agonizante era a morte de cruz. Quão agonizante. Mas, irmãos, o que é que nós estamos fazendo para fazer valer a pena? No livro de Coríntios 5, nós vamos, 2 Coríntios 5, foi o texto da nossa leitura. Na leitura bíblica, às vezes nós lemos os textos das palavras e eles nos passam desapercebidos no tocante ao seu conteúdo. E ele nos diz o seguinte: pode ler o seu boletim, está no seu boletim. Então leia a sua Bíblia mesmo. 14 ao 21. Fala sobre o amor de Cristo. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, nós aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e as que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como de Deus exortar-se por intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis, Senhor, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Este é o amor de Deus para nós. Esta é a mensagem redentora de reconciliação, de tornar a conciliar-se, tornar a ter a comunhão com Deus. E nós não podemos deixar que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possa ser em vão. E a minha reflexão de hoje é trazer à memória justamente esta passagem.
é que você faça a seguinte pergunta: sair deste culto nesta noite, eu estou fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo? Eu estou sendo feliz? Eu estou procurando realizar a sua vontade? Deus tem para nós, irmãos, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Basta que assim nos coloquemos à sua disposição e possamos ser dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. Uma igreja viva, uma igreja ativa, onde todos se ocupam, onde todos se colocam à disposição do seu Criador, entendendo e fazendo valer a pena. Que Deus assim possa nos abençoar e que nós assim possamos crescer cada dia mais na sua graça e no seu amor. Amém.